Você carrega em suas mãos uma Bíblia com 66 livros. Mas e se eu lhe dissesse que uma outra Bíblia, utilizada por uma nação cristã milenar, guarda 22 livros adicionais? Uma coleção de verdades ocultas que a Igreja Ocidental, por razões históricas e políticas, optou por silenciar? Imagine anjos, seres celestiais puros, não apenas interagindo abertamente com a humanidade, mas cedendo a paixões terrenas, dando origem a uma raça de gigantes temíveis. Essa não é uma fantasia apócrifa. É parte do que milhões de fiéis etíopes leem em suas escrituras sagradas, as mesmas que foram banidas de nossas estantes. Por que as potências coloniais europeias tentaram, séculos atrás, suprimir essa Bíblia quando perceberam que ela se tornou um símbolo de resistência espiritual para o povo etíope, com sua ligação com Israel e o cristianismo primitivo? Como é possível que o profeta Isaías tenha sido levado por um anjo a um tour pelos 7 céus, testemunhando a glória de Deus e a futura perda da vida do Messias, em detalhes omitidos de nossa Bíblia? E por que o calendário que usamos hoje pode estar nos desalinhando do relógio divino, se anjos revelaram a Adão e Moisés um ciclo solar de 364 dias? Hoje, você vai descobrir a verdade por trás dos 22 livros proibidos, desvendando não apenas suas histórias chocantes de anjos caídos e profecias do fim dos tempos, mas como esses textos milenares guardam chaves para uma compreensão mais profunda da palavra. Prepare-se para uma redescoberta espiritual que preencherá as lacunas de sua fé, revelando o que foi perdido e por que esses livros são tão importantes para os últimos dias, abrindo seus olhos para a totalidade da revelação divina. Ouça e entenda o que realmente foi escondido de você por séculos. A gente conhece bem a Bíblia cristã padrão, com 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Mas existe uma Bíblia muito diferente, a Bíblia Ortodoxa Etíope. Ela tem impressionantes 88 livros, ou seja, 22 livros a mais. E não são notas de rodapé ou comentários extras, são textos sagrados completos, que já foram venerados, mas depois foram banidos do cristianismo que a gente conhece hoje. Alguns desses livros faziam parte das primeiras tradições judaicas e cristãs, usados por comunidades por séculos. Eles trazem profecias, visões cósmicas e histórias do mundo antigo que não estão em nenhum outro lugar. Só que esses livros foram considerados muito controversos, muito místicos ou muito ligados às tradições judaicas por alguns concílios da Igreja,
principalmente depois do Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Mas a conexão da Etiópia com a Bíblia vai muito mais a fundo do que a gente imagina. Antes mesmo da colonização europeia e muito antes do cristianismo se espalhar pelo Império Romano, o antigo reino da Etiópia já tinha uma tradição espiritual ligada diretamente à Bíblia. As raízes do cristianismo étiope vêm lá do século IV depois de Cristo, quando o reino de Axum adotou o cristianismo como sua religião oficial. A Etiópia foi uma das primeiras nações do mundo a fazer isso, séculos antes de muitos países ocidentais. E desde então, a Bíblia, escrita em Ge'ez, uma língua étiope antiga, virou o centro da vida religiosa de lá. Ainda mais curioso, a conexão da Etiópia com a história bíblica provavelmente vai além do próprio cristianismo. De acordo com a tradição etíope antiga, essa ligação começa com a rainha de Sabá, que viajou da Etiópia para visitar o rei Salomão em Jerusalém, lá pelo século X a.C. Essa visita é mencionada brevemente na Bíblia Ocidental, mas a tradição etíope expande a história. A Bíblia etíope vai além e conta que a rainha de Sabá e o rei Salomão tiveram um filho, Menelik I, que se tornaria o primeiro imperador da Etiópia. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Menelik teria trazido a Arca da Aliança. Sim, a mesma arca que guardava as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, de volta para a Etiópia. Para os etíopes, isso não foi só um evento histórico, foi uma missão divina. A Etiópia, segundo a tradição deles, foi escolhida por Deus para ser a guardiã da Arca da Aliança, ligando o destino espiritual da Etiópia diretamente à história sagrada de Israel. Com uma conexão tão profunda com a lei bíblica, não é surpresa que a Etiópia tenha se tornado um bastião espiritual, uma nação que não só abraçou o cristianismo cedo, mas também virou a guardiã de textos antigos que outras tradições cristãs acabaram rejeitando. Enquanto a Etiópia se mantinha distante da influência europeia ocidental, ela preservava esses livros sagrados em sua Bíblia ortodoxa. Esses textos continuaram por séculos como parte da vida religiosa etíope, mesmo enquanto eram lentamente tirados do cânone cristão ocidental. Mas aí vem a pergunta: por que esses livros foram excluídos da Bíblia que a gente usa? Os motivos são tão complexos quanto fascinantes. Alguns desses livros foram banidos porque continham ideias que eram vistas como muito místicas ou muito especulativas. Livros como o livro de Enoque, por exemplo, descrevem seres celestiais, anjos caídos e os nefilins, que eram seres misteriosos e gigantes, filhos de humanos e anjos. Essas visões apocalípticas mergulham nos segredos do céu e do lugar de tormento, nas origens do pecado e no juízo final de Deus, algo que a igreja primitiva considerava perigoso demais para se apoiar. Outros foram banidos porque ficavam muito próximos do judaísmo. Livros como Jubileus e Macabeus dão muita importância à observância rigorosa das leis judaicas, tipo o sábado, as práticas alimentares e a circuncisão.
Numa época em que a igreja cristã primitiva tentava se diferenciar do judaísmo, esses textos eram vistos como uma ameaça à nova identidade que o cristianismo estava construindo. Finalmente, alguns desses livros eram vistos como uma ameaça à ortodoxia, ou seja, a doutrina unificada que a igreja primitiva tentava estabelecer. Os líderes da igreja temiam que incluir esses livros pudesse levar a diferentes interpretações de teologia, especialmente sobre o papel dos anjos, a vida após a partida e o juízo divino de Deus. Deixar esses livros no cânone poderia ter aberto a porta para divergências ou divisões dentro da igreja primitiva. Mas tem mais. Durante a era colonial, quando potências europeias, principalmente a Itália, tentavam dominar a Etiópia, a própria Bíblia ortodoxa étiope se tornou um alvo. Era vista como uma ameaça espiritual ao controle europeu. O conteúdo único da Bíblia, que ligava a Etiópia espiritualmente a Israel e ao cristianismo primitivo, simbolizava resistência à dominação religiosa e cultural europeia. Ao marginalizar a Bíblia ortodoxa da Etiópia, as forças coloniais buscavam suprimir a independência religiosa étiope e impor as visões religiosas ocidentais. A igreja etíope, por sua vez, abraçava esses elementos místicos, entendendo que eles lançavam luz sobre o reino celestial e as obras misteriosas da criação de Deus. Outro motivo importante pelo qual muitos desses livros foram banidos é por causa de seus laços fortes com as tradições judaicas. Livros como o Livro dos Jubileus e os livros de Macabeus destacam a adesão estrita às leis judaicas, como o sábado, a circuncisão e as práticas alimentares. Esses livros foram escritos numa época em que o judaísmo ainda não estava completamente separado do que viria a ser o cristianismo. Eles mostram uma visão de mundo que dá muita importância a seguir a lei mosaica. Por exemplo, o Livro dos Jubileus apresenta uma releitura da história bíblica desde a criação até a entrega da lei no Monte Sinai. Mas vai além das histórias familiares que a gente encontra em Gênesis e Êxodo. Jubileus insiste na importância das festas judaicas, do sábado e da pureza ritual de um jeito que deixa claro que essas leis devem ser seguidas para sempre. Ele também apresenta um calendário solar de 364 dias, que, segundo o livro, era o sistema original que Deus criou para o povo judeu, diferente do calendário lunar que foi adotado depois. Conforme o cristianismo primitivo se desenvolvia, ele tentava se distanciar do judaísmo. O movimento cristão queria se abrir aos gentios, e isso significava se afastar da observância rigorosa dos costumes e leis judaicas. O próprio apóstolo Paulo defendia a liberdade da lei, pregando que a salvação vinha pela fé em Cristo e não pela aderência à lei mosaica. Enquanto a Igreja Ocidental se formava, os livros que davam importância às leis judaicas, como Jubileus e Macabeus, eram vistos como relíquias desnecessárias do passado. A Etiópia, no entanto, manteve uma conexão muito mais próxima com o judaísmo.
A Igreja Ortodoxa Etíope traça sua linhagem até o rei Salomão, através de Menelik I, o filho de Salomão e da rainha de Sabá. Por causa disso, a tradição cristã da Etiópia sempre foi profundamente enraizada em práticas judaicas, e eles não veem necessidade de se distanciar delas. Como resultado, esses textos continuaram fazendo parte da Bíblia Ortodoxa Etíope, dando aos etíopes uma rica tradição que abraça tanto a lei do Antigo Testamento quanto a salvação cristã. Outro motivo importante pelo qual esses livros foram banidos é que eram vistos como uma ameaça à ortodoxia cristã. A Igreja primitiva vivia um período de transição e consolidação, e era fundamental estabelecer uma doutrina unificada que pudesse manter a fé coesa. À medida que o cristianismo se espalhava pelo Império Romano, diferentes seitas e interpretações começaram a surgir, algumas das quais eram vistas como divergentes pela Igreja Ortodoxa emergente. Muitos dos livros incluídos na Bíblia Ortodoxa Etíope apresentam visões teológicas alternativas que a Igreja Ocidental temia que pudessem confundir ou dividir as comunidades cristãs primitivas. Por exemplo, alguns desses textos oferecem diferentes interpretações da vida após a partida, do juízo divino e do papel dos anjos. O livro de Enoque, por exemplo, entra em muitos detalhes sobre os vigilantes, os anjos caídos e os nefilins, conceitos que eram vistos como muito especulativos para a doutrina cristã emergente. Os líderes da Igreja primitiva queriam garantir que o foco permanecesse na mensagem de salvação de Cristo e não no que eles viam como especulações cósmicas sobre anjos e reinos celestiais. O objetivo era criar uma fé unificada que fosse consistente em todas as comunidades cristãs. Isso significava excluir textos que oferecessem narrativas alternativas ou dessem muita importância ao mundo espiritual invisível. É por isso que o Concílio de Nicéia e outros concílios da Igreja que vieram depois foram tão importantes. Eles ajudaram a solidificar um cânone cristão que tinha o objetivo de guiar os crentes para um entendimento claro do papel de Cristo na história da salvação. Mas, ao fazer isso, eles excluíram livros que exploravam os mistérios espirituais do universo, focando, em vez disso, nos ensinamentos mais imediatos do Evangelho. A Etiópia, no entanto, não via esses livros como uma ameaça à ortodoxia. Na verdade, a Igreja Etíope acreditava que esses textos aprofundavam a compreensão do plano cósmico de Deus, revelando conhecimentos sobre o reino angelical, o juízo dos anjos caídos e os tempos do fim. Para a Etiópia, esses livros nunca foram distrações especulativas, mas foram vistos como complementares aos ensinamentos do Novo Testamento, oferecendo uma imagem mais completa da luta cósmica entre o bem e o mal. Por fim, não dá para ignorar o papel que o colonialismo teve na marginalização da Bíblia Ortodoxa Etíope.
Durante a era colonial, especialmente durante a invasão da Etiópia pela Itália no final do século XIX e início do século XX, a Igreja Ortodoxa Etíope e seus textos sagrados foram vistos como obstáculos à dominação europeia. Para as potências coloniais europeias, a independência espiritual da Etiópia e sua conexão com antigas tradições cristãs representavam uma forma de resistência. A Etiópia não era uma colônia passiva esperando ser civilizada por missionários europeus. Era uma nação cristã com suas próprias tradições únicas e antigas que antecediam grande parte da história cristã da Europa. A Bíblia ortodoxa etíope era vista como um símbolo de desafio, porque ligava a Etiópia diretamente a Israel e à Igreja cristã primitiva, uma conexão que era espiritualmente poderosa e politicamente inconveniente para os colonizadores europeus. Ao marginalizar ou banir a Bíblia etíope, as forças coloniais buscavam enfraquecer a identidade espiritual da Etiópia e impor as visões religiosas ocidentais. Da mesma forma que a resistência física da Etiópia ao domínio colonial a tornou um símbolo da independência africana, sua resistência religiosa, através da preservação de sua Bíblia ortodoxa, a tornou um bastião espiritual. A Bíblia única da Etiópia, cheia de livros banidos e textos extras, era vista como uma ameaça à ordem religiosa ocidental, que desafiava o domínio do catolicismo e do protestantismo. Ao longo do tempo, diversos textos que hoje compõem esses 22 livros adicionais foram estudados e se mostraram fontes riquíssimas de conhecimento. Um exemplo é o livro de Enoque, que nos leva fundo na ordem cósmica e nos reinos celestiais. Mas essa não é uma visão simples de seres malignos e seres das trevas. Este livro nos dá um olhar detalhado sobre a rebelião dos anjos, suas interações com humanos e seu julgamento final. A primeira parte de Enoque, conhecida como o Livro dos Vigilantes, começa com uma revelação espantosa. 200 anjos, os vigilantes, foram enviados por Deus para cuidar da humanidade. Mas eles caíram em desgraça quando se apaixonaram por mulheres humanas. Esses anjos, liderados por Semiasá, desafiaram a ordem de Deus e desceram à terra, onde se casaram com mulheres e geraram os Nefilins, uma raça de gigantes descrita como violenta, corrupta e destrutiva. O que torna essa história tão poderosa é que esses anjos caídos não apenas quebraram as leis de Deus, eles também deram conhecimento proibido à humanidade. Eles ensinaram aos humanos os segredos da guerra, das práticas ocultas, dos cosméticos e da astrologia. Todas essas coisas eram vistas como corrupções da ordem natural de Deus. Esse conhecimento, passado pelos anjos caídos, causou caos na terra.
E os nefilins, a violenta descendência de anjos e humanos, contribuíram para a decadência moral do mundo. A violência e a maldade deles eram tão grandes que Deus decidiu enviar o grande dilúvio para purificar a terra da influência deles. Mas, antes do dilúvio, Deus enviou os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel para intervir. A missão deles, capturar os vigilantes rebeldes e prendê-los no abismo, onde permaneceriam até o dia do juízo. Esses vigilantes, junto com sua descendência, foram vistos como tão corrompidos que Deus os varreu da face da terra. Mas o legado deles continua a assombrar a humanidade. Em outra parte de Enoque, conhecida como o Livro das Parábolas, a gente tem um vislumbre das visões apocalípticas de Enoque, onde ele prevê a vinda de uma figura messiânica chamada o Filho do Homem. Essa figura é retratada como um juiz divino que executará o juízo sobre humanos e anjos. O que é fascinante é o quanto esse Filho do Homem se parece com Jesus Cristo, que é chamado pelo mesmo título no Novo Testamento. A visão de Enoque fala de um juízo final, onde os ímpios, incluindo os anjos caídos, são lançados num abismo de fogo, enquanto os justos herdam a vida eterna. Essa parte de Enoque pinta um quadro vívido da batalha cósmica entre o bem e o mal, onde anjos, seres das trevas e humanos, todos enfrentam seu juízo final diante do trono de Deus. Uma das partes menos conhecidas de Enoque, o livro astronômico, revela os segredos do cosmos. Enoque é mostrado a ordem divina das estrelas, planetas e estações, descrevendo um calendário solar que se destina a manter a humanidade em alinhamento com o ritmo divino da criação. Essa parte descreve os movimentos dos astros celestiais, que são controlados por forças angelicais. O Sol, a Lua e as estrelas não se movem aleatoriamente. Eles seguem um padrão preciso, estabelecido por Deus e imposto por seus anjos. O livro até avisa que os humanos devem seguir o calendário solar em vez do lunar, para permanecerem em sincronia com a criação de Deus. A Igreja Ortodoxa Etíope ainda segue esse calendário solar hoje, um testemunho de suas raízes antigas nas revelações de Enoque. Em seguida, a gente vai para o livro dos Jubileus. Não é um livro de história comum. É uma recontagem profunda dos eventos bíblicos, desde a criação até a entrega da lei no Sinai, mas com foco na linha do tempo espiritual do universo de Deus e na importância eterna da lei. No cerne de Jubileus está o conceito de que o próprio tempo é governado por um calendário angelical. Deus revela a Moisés no Monte Sinai que a verdadeira medida do tempo não se baseia no calendário lunar, que foi adotado depois pelos israelitas, mas em um ciclo solar. Isso é um ano de
364 dias dividido em períodos de jubileus, ciclos de 49 anos. O livro enfatiza que aderir a esse calendário é crucial para manter a ordem que Deus criou. Mas por que isso importa? Segundo os jubileus, o desalinhamento do tempo, usando um calendário lunar em vez de um solar, leva a humanidade a sair de sincronia com o plano divino de Deus. O calendário etíope, usado até hoje pela Igreja Ortodoxa Etíope, segue esse ciclo solar, refletindo a crença de que a cronometragem correta é essencial para permanecer em alinhamento com a ordem divina. Teremos estado a usar o calendário errado por séculos? Será que o mundo está desalinhado com o plano original de Deus? Além de revelar a cronologia cósmica, Jubileus conta que os anjos estavam profundamente envolvidos na orientação dos patriarcas muito antes de Moisés. Anjos ensinaram a Adão, Noé e Abraão como observar o sábado, oferecer sacrifícios e seguir as leis de pureza. Essas leis não eram só para os israelitas. Elas faziam parte da lei eterna de Deus, que tinha sido revelada aos justos desde o começo. Esse envolvimento próximo dos anjos enfatiza que a lei de Deus é atemporal. Ela precede a aliança mosaica e permanece inalterada. Mesmo antes do Monte Sinai, a lei de Deus era conhecida e seguida por aqueles que estavam em comunhão com Ele, guiados pelos anjos da sua presença. Os livros de Macabeus são histórias de resistência heróica e intervenção divina. Esses textos contam a história da revolta judaica contra governantes estrangeiros. Primeiro na Judéia, sob os Seleucidas, e depois no Egito, sob a dinastia dos Ptolomeus. O que é fascinante é que na Bíblia Ortodoxa Etíope a gente tem não só 2, mas 3 livros de Macabeus, cada um oferecendo uma perspectiva única sobre a fé sob perseguição. O primeiro livro de Macabeus narra a revolta macabaica, um dos episódios mais famosos da história judaica. Em 167 a.C., o rei Seleucida Antíoco IV Epífanes tentou forçar os judeus a abandonar sua religião e adotar costumes helenísticos. Em resposta, Judas Macabeu liderou uma guerra de guerrilha contra o Império Seleucida, retomando milagrosamente o templo em Jerusalém e restaurando o culto judaico. Essa vitória é celebrada até hoje na festa de Hanukkah, que comemora a milagrosa queima de óleo por 8 dias durante a rededicação do templo. O segundo livro de Macabeus muda o foco para os mártires, aqueles que deram suas vidas em vez de abandonar a fé em Deus. A história mais dolorosa é a dos 7 irmãos e sua mãe,
que foram gravemente feridos por se recusarem a comer carne de porco, desafiando a lei judaica. Um a um, eles enfrentaram situações horríveis, mas cada irmão proclamou sua fé na ressurreição, sabendo que seriam recompensados na eternidade. Este livro também fala de visões de anjos e intervenção divina nas batalhas dos Macabeus, reforçando a crença de que suas vitórias foram devido à intervenção de Deus. O terceiro livro de Macabeus nos leva ao Egito, onde o povo judeu enfrentou perseguição sob Ptolomeu IV. O momento mais dramático acontece quando Ptolomeu ordena que os judeus sejam pisoteados por elefantes com excesso de bebida. Mas, numa reviravolta milagrosa, os elefantes se voltam contra os egípcios, salvando o povo judeu de uma partida certa. A Ascensão de Isaías é um dos livros mais místicos e apocalípticos da Bíblia ortodoxa etíope. Ele conta a história da jornada visionária do profeta Isaías pelos 7 céus, onde ele testemunha a batalha cósmica entre o bem e o mal, e recebe uma profecia sobre a descida do Messias à Terra. Isaías é levado por um anjo através de cada um dos 7 céus, onde ele encontra várias categorias de anjos, os caídos, e finalmente chega ao 7º céu, onde ele vê o trono de Deus. A descrição dos serafins, querubins e outros seres celestiais oferece um dos relatos mais detalhados da hierarquia celestial na literatura cristã primitiva. Mas o clímax da visão de Isaías é a descida do Messias. Isaías vê o Filho de Deus descer do 7º céu, assumindo forma humana, vivendo uma vida humilde e, por fim, perdendo a vida nas mãos das forças dos seres das trevas. Mas a visão não para por aí. Isaías testemunha a vitória do Messias sobre os seres das trevas, sua ressurreição e seu retorno ao céu, onde ele é exaltado como governante de tudo. Por fim, a gente chega ao livro de Baruque e à carta de Jeremias. Esses 2 textos foram escritos durante o exílio babilônico, oferecendo reflexões poderosas sobre pecado, arrependimento e as consequências da adoração falsa. Em Baruque, a gente encontra um lamento pela destruição de Jerusalém, junto com uma confissão sincera de pecados. O texto enfatiza que o exílio não foi apenas um desastre político, foi resultado da desobediência de Israel a Deus. Mas Baruque também oferece uma mensagem de esperança. Se o povo se arrepender e voltar para Deus, ele será restaurado.
A carta de Jeremias traz um alerta severo contra a adoração falsa. Jeremias ridiculariza os deuses falsos da Babilônia, mostrando sua impotência e falta de vida. Ele incentiva os exilados a permanecerem fiéis ao único Deus verdadeiro, que só Ele pode livrá-los do sofrimento. A verdade é que as potências coloniais europeias tentaram, séculos atrás, suprimir essa Bíblia. Elas perceberam que o livro se tornara um tremendo símbolo de resistência espiritual para o povo étiope, com sua ligação com Israel e o cristianismo primitivo. O profeta Isaías foi, sim, levado por um anjo em um tour pelos 7 céus, testemunhando a glória de Deus e a futura perda da vida do Messias em detalhes omitidos de nossa Bíblia. E o calendário que usamos hoje, o calendário de 365 ou 366 dias, pode realmente estar nos desalinhando do relógio divino se anjos revelaram a Adão e Moisés um ciclo solar de 364 dias. Agora, você desvendou a verdade por trás dos 22 livros proibidos. Não apenas conheceu suas histórias chocantes de anjos caídos e profecias do fim dos tempos, mas compreendeu como, de fato, esses textos milenares guardam chaves para uma compreensão mais profunda da palavra. A redescoberta espiritual que você teve agora talvez preencha as lacunas da sua fé, revelando o que foi perdido e por que esses livros são, sim, tão importantes para os últimos dias, abrindo seus olhos para a totalidade da revelação divina. Se essa imersão na Bíblia ortodoxa etíope abriu seus olhos para novas possibilidades, escreve "Estou preparado" nos comentários. Deixa seu like se isso te impactou e se inscreve em nosso canal para não perder as próximas revelações. E assista também a O Segredo da Arca de Noé, como era por dentro, para uma nova perspectiva sobre a história desse artefato. E se quer continuar se aprofundando nos sinais do fim dos tempos, veja, Estamos vendo os sinais do fim, revelações do grande dilúvio. Tem muito mais segredos esperando por você no canal.